Bom dia, gente. Paz de Jesus. Eu quero falar de um livro bíblico nessa manhã que me fascina. Eu gosto muito do livro de Daniel. Eu tive um tempo uma oportunidade de fazer um aprofundamento do livro de Daniel e eu fiquei encantada. Porque é um livro assim de extrema fé, ousadia e coragem. Né? A primeira parte do livro de Daniel ela é totalmente voltada para essa questão da fé, da autenticidade, da firmeza, né? Depois a gente entra numa parte mais profética, algo já mais voltado para os fins dos tempos, né? Das revelações, mas a primeira parte em si, ela fala muito da questão da nossa fé. E todo o início, esse livro, ele é muito, sabe aquele enredo que você começa a ler e você não quer parar, né? Eu me vejo assim, Daniel. E eu pego assim de cara 3 personagens para partilhar com vocês nessa manhã: Ananias, Azarias e Misael. 3 jovens bonitos, de bom porte, bem afeiçoados, e que de repente se viram cativos na Babilônia. E esses 3 jovens, eles eram jovens que eram tementes ao Senhor. Quando esses jovens, eles se viram naquele lugar, num povo de costumes pagãos, de costumes estranhos, que não eram deles, eles poderiam esquecer quem eles eram, porque tudo ali era favorável para que eles negassem a fé deles. Inclusive de cara, a fé deles já foi provada quando o nome deles foram modificados para Sidraque, Misaque e Abdênago. Porque os nomes originais, eles eram exaltação ao Deus que eles serviam, né? Ananias, Azarias e Misael. Porque os nomes, eles têm muita ligação, os nomes na Bíblia, se a gente for pegar, eles têm uma história, geralmente ligada a fatos no nascimento. Então, o nome traz muito peso, a gente percebe isso. Então, para já de cara confrontar esses meninos, eles tiraram a essência do nome deles, que eram nomes ligados a Deus, e botou nomes ligados a deuses da Babilônia. Então já não era mais Ananias, Azarias e Misael. Passaram a ser Sidraque, Misaque e Abdênago, né, com nomes babilônicos em honra a deuses babilônicos. Ainda assim com os seus nomes modificados, vivendo em costumes que não eram deles, eles continuavam adorando a Deus. Eles não negavam a fé deles. E várias vezes eles passaram por provas. E eles não negociaram a sua fé. E a gente conhece um pouco da história. E esses 3 jovens, eles foram jogados na fornalha ardente, porque eles não negligenciaram quem eles eram. Puderam tocar no nome deles. Puderam mudar a terra que eles viviam, mas não conseguiram tocar quem eles eram por dentro. O externo, o nome, o lugar que eles estavam, não era suficiente para moldar a essência deles. E é válido a gente falar que comprometimento e caráter diante de Deus não tem idade, porque eles eram jovens. Porque às vezes a gente pensa que precisa ser velho ou com uma idade para que a gente possa estar no caminho do Senhor. Não, existe uma disponibilidade de coração. Tem muito jovem que é muito mais próximo de Deus do que gente que está há 500 anos na caminhada. Porque o fato de você estar na igreja não faz de você íntimo de Deus. O que faz você íntimo de Deus é o seu relacionamento com Ele. E isso é disposição, isso é amor, isso é doação. A gente vê o pequeno Samuel, né? A gente vê os jovens, tantas histórias de santos. A gente vê os 3 pastorzinhos em Fátima. Então fé, coração, disponibilidade não tem idade, tem comprometimento. Então, ainda que mudassem o nome deles, ainda que mudassem o lugar onde eles estavam, levaram eles do lugar onde eles eram de origem, o lugar onde era o povo deles, o lugar onde eles adoravam a Deus, o lugar onde eles tinham
liberdade para falar de Deus, e colocaram eles num lugar onde não havia a presença de Deus em templos, não havia lugar para adorar o Senhor, não havia espaço para eles, não havia nada ali naquele lugar que os fizessem estar na presença de Deus, a não ser aquilo que eles traziam dentro do coração deles. E quando surgiu a oportunidade deles serem provocados, que foram várias vezes, e ainda assim poder perder a sua própria vida, eles não hesitaram em dizer: eu continuarei adorando ao meu Senhor. E aí, aquele rei construiu uma estátua imensa e foi feito um decreto de que quem não adorasse seria lançado ao fogo, e eles sabiam que eles só adorariam a Deus, o mesmo Deus de Daniel, que é o Deus de Israel. E eles continuaram adorando a Deus. Eles foram parar no fogo. E a gente percebe no desenrolar da história que até falam, né? Fica surpreso quando você... Eu já dando uma grande resumida, que no final não era só 3 jovens que estavam na fornalha, mas eram 4 pessoas, porque o anjo do Senhor passeava e não permitia que nada tocasse neles. Nem o seu cabelo cheirava fumaça, porque Deus estava guardando e protegendo. Mas ainda que eles não livrassem, não fosse livre do fogo, eles continuavam louvando o Senhor. E o cântico que eles fazem na fornalha é surpreendente, porque prova que eles não estavam adorando a Deus porque Deus podia fazer algo por eles, mas porque eles tinham encontrado Deus dentro do coração deles. E eles não mudariam por nada. E às vezes eu fico pensando, a gente troca Deus por tanta coisa. Será que a gente teria coragem desses jovens de ainda ter nosso nome mudado, estar numa terra que não é nossa, tudo favorável? Não tem ninguém para te ver. Não tem ninguém para te apontar o dedo. Ali você pode ser solto quem você é. E ainda por cima correndo risco de morte. Será que a gente teria coragem de dar o nosso pescoço por Deus? De dizer: eu morro. Mas eu morro na carne, mas não na minha alma. Não na minha alma. Então nessa manhã eu quero trazer para você essa reflexão e convido você a ler o livro de Daniel e aprender. A gente vê também histórias de Daniel também, o próprio Daniel, né? Como o fato da cova dos leões e tantas outras histórias que esse livro nos ensina de fidelidade ao Senhor e caráter íntegro diante dele. Que a gente possa aprender a não se vender. Como eu disse, fé não tem idade, fé tem relacionamento, comprometimento, disposição de coração. Que a gente possa aprender com esses jovens a ter uma fé comprometida e madura e não nos moldar conforme o tempo. Às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim: ah, mas os tempos são outros, né? Os tempos são modernos, as coisas são novas, isso é tudo tão retrógrado. Gente, os tempos podem mudar, mas a palavra de Deus é a mesma. Deus não muda, tá? A palavra de Deus, ela é atual e ela se renova constantemente. Ela é válida ainda hoje. Engano nosso achar que a gente pode fazer com a palavra aquilo que a gente quiser para convencer as nossas falhas, porque os tempos são outros. Não. Ainda existe castidade. Ainda existe fidelidade. Ainda existe gerar filhos para Deus. Ainda existe casamentos abertos à vida. Ainda existe não ao pecado. Ainda existe tudo isso e mais um pouco que a gente tem tapado os nossos olhos, fingindo que não está vendo, vivendo uma fé amoldada com o lugar onde nós estamos. Quando eu digo lugar, eu digo tempo hoje, porque a gente tem medo de se mostrar cristão. Porque se a gente falar que a gente é cristão, a gente vai ser apedrejado, a gente vai ser julgado e a gente vai ser jogado no fogo. Então é melhor eu me omitir, eu me calar e eu me igualar. Então o Senhor fala hoje para você que nós possamos ser como esses jovens, que você perca, se preciso for, a vida, carne, mas que você não perca a sua alma. Sua alma foi paga por um preço inegociável. Então você não pode se corromper. Seja íntegro, seja reto, que as pessoas ao seu redor possam se converter pelo teu testemunho de vida. Eu não estou falando aqui para você sair brigando para levar o evangelho da fé, não, até porque isso para Deus nem é válido. Deus não fez isso no grito com ninguém. A gente convence a pessoa
Nem convence ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas em Deus a gente se abre para poder tocar o coração de alguém quando a nossa vida toca a verdade. Então que a gente possa ser ainda nos dias de hoje, onde tudo pareça tão perdido, ser o foco de luz nas trevas. É para isso que Deus levanta a sua igreja. E nos dias de hoje, Deus está separando seus eleitos. Eu não quero ficar de fora. Eu quero ser esse exército em nome do Senhor. E eu espero que você também. Sejamos como esses 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdênego. Antes, com nomes ao Deus de Israel, depois com nomes de deuses babilônicos, mas o seu interior sempre com adoração. Sejamos adoradores de Deus, independente do tempo, independente do vento, independente da circunstância, que nós nunca possamos nos esquecer da nossa identidade de filhos de Deus. Tá bom, gente? Essa é a mensagem para hoje. Reflita, pensa, quem tem sido você, do lugar onde você está, do lugar onde você se encontra, na vida que você leva. Será que a gente tem sido referência de pessoas de Deus? Ou será que as pessoas olham para nós e têm dúvidas de quem realmente somos nós? É tempo da gente parar e pensar, viu? Um beijo grande e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.